Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Um sábado especial porque eu estou atendendo diversos pedidos e não vou nem citar nomes aqui porque foram vários, porque o pessoal quer saber sobre motocicleta, motos em Ribeirão Preto. É um rolo de moto para cima, é moto para baixo, é moto cruzando na frente de carro, atrás de carro, enfim. E para falar de moto, então, convidei o capitão PM Edson Emboaba de Oliveira Júnior, que daqui a pouco eu vou chamar de capitão Emboaba. Obrigado, capitão. Obrigado, Edmo, pela oportunidade de estar contigo, estar com os ouvintes. É uma satisfação enorme para a gente poder bater esse papo aí, trazer informações. Claro. Muito bacana. E o Carlos Eduardo, eu vou economizar, Carlos Eduardo Hashizaka, que eu não vou explicar por que Hashizaka, mas ele não é oriental, que é o diretor de fiscalização e operação da RPMob. Obrigado, Carlos. Olá, Edson. É um prazer estar aqui com vocês, né, esclarecendo as dúvidas aí dos ouvintes. Muito obrigado. Bom, eu quero rapidamente, qual é a função da PM na orientação, punição, sei lá o que é, do esquema de motocicletas na cidade e qual é a função da RPMob nesse processo? Tá bom. Primeiro eu vou trazer lá da Constituição Federal. A missão constitucional da Polícia Militar é a preservação, é o policiamento preventivo ostensivo e a preservação da ordem pública. Então, onde eu quero explorar hoje no programa, que é a grande demanda que chegou para você, Edmo, sobre a questão das motocicletas e a forma que é um meio de transporte lícito, necessário, né? A gente sabe da funcionalidade que ela tem, da mobilidade que ela traz e tudo mais. Só que tem algumas regras. E aí eu vou tentar trazer para os ouvintes, né, esse papel da missão constitucional da Polícia Militar, da preservação da ordem pública e a fiscalização que a gente faz das motocicletas. Senhor Carlos. Constitucionalmente falando também, a RPMob ela é enquadrada como entidade de segurança viária, como entidade de trânsito e transporte. Então, a nossa competência ela fica da preservação da ordem pública, tudo que está dentro do trânsito e da mobilidade urbana, da segurança viária. Bom, é óbvio que o que o povo reclama é a conduta do motociclista. Eu entendo que a demanda que veio para mim é a conduta do motociclista. Porque nós conversamos, né, capitão? A quantidade de moto é uma questão comercial, industrial, quer dizer, botou moto econômica. Se o sujeito não tem dinheiro para comprar um carro, compra moto. Isso. Mas é a conduta do motociclista, né? E aí, o IPEA soltou um estudo dizendo que a autorização de funcionamento de serviços de motoboy deveria ser muito mais criteriosa do que é hoje, capitão. Isso foi o IPEA que disse. Não, eu concordo, Edmo. Já que você tocou no assunto de números, né, eu fiz algumas pesquisas. Ribeirão Preto, a proporção que nós temos de motociclistas, né, por habitante é mais alto que muitas cidades, até mesmo que a capital. Proporcionalmente falando, nós temos um número mais alto que a própria capital, próprio São Paulo. E isso, né, aí você já entrou na questão dos motoboys, né, nos motoristas por aplicativos, entregas, e isso acho que o Carlos também não, né, vai concordar comigo, né? É um grande problema. Então acho que compete a nós essa fiscalização, essa forma que a gente vai tentar minimizar esse problema. Por quê? Igual você bem disse, né, o próprio IPEA trouxe da necessidade de uma fiscalização mais ferrenha, mais passível até mesmo de punições, e aí é onde eu vou depois deixar o Carlos falar um pouquinho mais. Mas o que eu quero até perguntar para ele é que se nós temos acidentes enormes de quantidade de moto e fatais, nós temos um exemplo do prefeito de São Paulo não querendo permitir o mototáxi. O prefeito de São Paulo não quer permitir mototáxi porque ele acha e vê que é um problema garantido.
Como é que a gente vê isso aqui, seu Isso, Carlos? complementando, né? Ribeirão Preto tem 160 mil motos registradas até Meu agora Deus. esse ano. Meu Então, Deus. numa frota de 600 mil veículos, 160 mil é um número bem grande em comparação com outras cidades. Pelas características que Ribeirão tem de ser uma cidade do interior, não é como a capital, né, onde o uso de veículos de 4 rodas é maior, então, por ser um veículo mais barato, como renda, então muitas pessoas acabam opinando em ter motocicleta, né? Hoje ela sai muito mais em conta, se for ver, do que andar de transporte coletivo, muito mais confortável. Você consegue ir em vários lugares em menos tempo com uma economia muito maior. Mas o IPEA, na sua pesquisa, que eu li bastante a pesquisa do IPEA, ele recomenda isso, ele recomenda o melhor transporte público, coletivo. Bom, mas isso aí seria o ideal, né? Que a gente tirava carro e tirava moto de dentro da cidade, né? Mas é a recomendação final do IPEA. Isso. E existe a regulamentação ali pelo CTB que para fazer o transporte de frete ou de passageiros tem que ter um curso. E isso a Polícia Militar, os agentes de trânsito fiscalizam quando aborda o motociclista. Ele tem que ter o veículo registrado na categoria aluguel, ele tem que ter o curso de transporte de passageiro, o curso de transportes de carga. E são tudo cursos aí regulamentados pelas resoluções do CONTRAN. Hoje, capitão, o sistema motorizado, o sistema de moto, não sei se é motor, não é motorizado, é o outro nome que deve ser. Bom, pelo IPEA, é 30% da condução nacional. Já ocupa As motocicletas. as motocicletas 30% do mercado nacional de condução. É um número altíssimo, né, Edmo? E aí que eu concordo com o que você tinha falado, o Carlos. Acho que talvez uma descrença no transporte público. Não é uma crítica, né? Não é uma crítica, mas são números que a gente tem que analisar. Nós temos déficit. Nós temos déficit Sim, de transporte público em qualquer cidade do Brasil. Isso aí não tem dúvida. E a economia que traz, né? Baixo consumo de combustível. Acho que nós estávamos conversando aqui das startups que nós temos. Sim. Nós temos uma startup hoje aí que tem um serviço de aluguel de motocicleta num preço muito mais acessível. Às vezes a pessoa tem algum problema, né, com a parte financeira, né, de tirar um financiamento. Então, Ou mesmo como aconteceu comigo, que eu te contei, eu bati no motociclista, eu estava errado, além de pagar o conserto da moto, eu dei a ele 3 semanas, enquanto a moto ficava pronta, de locação de uma moto para ele continuar trabalhando. Eu paguei para ele. Quer dizer, o cara não tem nada com isso, né? Sim. Agora, também, Carlos, eu repito, eu acho que é uma violência a forma como alguns motociclistas dirigem e pilotam na cidade. Sim, é até uma questão cultural, né? Uma coisa que a gente poderia ter resolvido lá no passado, no início do trânsito, no início da evolução da motocicleta entrando no trânsito, a gente poderia ter pegado mais firme, né? Há 30, 50 anos atrás, para ter uma cultura diferente. Hoje você vai em cidades como o Litoral, por exemplo, ou algumas cidades turísticas, onde o motociclista ele para o pedestre. Por que isso não acontece em Ribeirão? Então, o motociclista ele sai de Ribeirão Preto, ele vai viajar para o litoral, lá ele para a motocicleta para o pedestre. Por que isso não acontece na cidade, né? Tem uma questão cultural ali que envolve o ambiente, a forma como as pessoas conduzem, né? O dia a dia. Será que é porque lá as pessoas estão, na maioria das vezes, em passeio e aqui não, é um dia cotidiano de trabalho? Então envolve também a questão de educação, cultura. Capitão, ontem eu fui almoçar perto da avenida, perto da sua base, a Zé Adolfo Bianco Molina. Sim. E tinha eu não sei como é que o senhor chama, um carro da PM. Uma viatura nossa. Uma viatura parada ali, parando motoqueiros, especificamente motoqueiros. Isso. Né? Eu imagino que a Polícia Militar, diferente da RPMOB, a Polícia Militar está vendo problema de criminal ali do cidadão. Não é um problema de documentação, que acaba vendo. Não, são os dois. São os dois. Depois, se você permitir... Por favor. Eu vou explicar, então. Eu acho que é um assunto legal para a gente explorar, porque a gente pode pensar no cunho administrativo e o criminal. O criminal foi o que você falou, né? O momento que a gente faz são os pontos de estacionamento, que nós chamamos. Porque a ideia é o quê? Trazer a sensação e a percepção de segurança para a população. Então, quando a população vê uma viatura estacionada, ela se sente mais segura, isso é fato. Não tem dúvida. Né? E aí, quando essa viatura está atuando, nesse caso em específico, ela para uma fiscalização de trânsito, que a gente pode chamar, ela vai pegar a documentação deste condutor.
Então ela vai confirmar, por exemplo, igual o Carlos falou, se a CNH dele, se no caso for um motociclista que está fazendo entrega, se esses cursos, se está lá, exerce atividade remunerada, todas as particularidades. Essa a gente pode pensar no âmbito administrativo. Vai fiscalizar pneu, escapamento, placa... Luz, farol, tudo. Isso lanterna. A gente pode pensar à luz do CTB, à luz do Código de Trânsito Brasileiro. E também tem a parte criminal. Então a gente vai verificar os antecedentes criminais desse indivíduo, desse condutor, né, dessa pessoa. Um número altíssimo que a gente tira das ruas são os foragidos da justiça por meio dessas operações. Às vezes a pessoa está ali com um mandado de prisão, vai ser fiscalizado tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito criminal. Então, Edmo, já que você permitiu essa parte, eu vou trazer alguns números. No final de dezembro, nós fizemos uma operação, isso em âmbito estadual, né, vindo lá da Coordenadoria Operacional da Polícia Militar para o estado inteiro. Uma operação que a gente chama Cavalo de Aço, né, como uma alusão à motocicleta, e a ênfase mesmo é a abordagem à motocicleta. Fazer essas operações com ponto de estacionamento, operações que a gente chama de pinçamento, então grandes bolsões de semáforo que as motocicletas acabam concentrando, o policial de forma segura, ele tenta lá, baliza, traz as motocicletas, então ali a gente consegue fazer fiscalização administrativa e criminal. Então, para você ter uma ideia, em 4 dias em Ribeirão Preto, com essa operação mega operação Cavalo de Aço, nós tivemos 1.355 motocicletas abordadas e um número de 453 autuações confeccionadas. Quase 30%. Então, assim, um número alto de autuações administrativas. Eu não vou ter esse número agora da parte criminal, mas, né, é uma chance que a gente tem, talvez, de trazer um foragido da justiça para a prisão. Então, essas operações, a gente traz a sensação e a percepção de segurança para a população, que a gente chama de cavalo de aço. Ô Carlos, a pergunta, eu quero ir assim, a RPMOB, né? Qual é a colaboração? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir permissão para chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente começa a praticamente dizer o que é que a RPMOB e a PM pode fazer e pode ajudar em relação a esses, vou chamar de desvios aí dos motoqueiros. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN dessa semana, recebendo o Capitão Emboaba e o Carlos Hashizaka, diretor de fiscalização e operação da RPMOB. E nós estamos falando de motos, né? Problema de moto, todo mundo reclamando de moto pulando para lá, moto pipocando para lá. Carlos, é uma realidade, né? Quando eu recebi diversas solicitações para trazer esse assunto com vocês, é uma realidade, mas eu quero tratar da realidade abusiva, né? Nós temos o abuso de motoqueiro, e eu vi numa pesquisa os locais perigosos em Ribeirão Preto, não sei se você confirma, Avenida Tomás Alberto Ottler, Caramuru, Sim. D. Pedro I e as rodovias Anhanguera e Alexandre Balbo. Tirando a Anhanguera e Alexandre Balbo. São ruas detectadas como problemáticas. Não é a rua que é problemática, é o motoqueiro que é problemático em relação àquelas ruas. O que rola? Isso, essas vias mesmo, elas são principais vias arteriais das cidades. Elas ligam um bairro ao outro, atravessam a cidade. Então, são vias que têm um fluxo muito grande de veículos. Agora, com relação ao índice de acidentes, aí tem muito a ver com a condução do motociclista mesmo, né? O Detran, lá em estudos atrás, fez 94% dos acidentes do sinistro são causados por erro humano. Então, poucos são causados por problemas na vias ou por problema no veículo. Então, tem
a ver mesmo ali com o comportamento, né? Aquela pessoa que não respeita o sinal vermelho, não para não respeita a faixa de pedestre, faz a ultrapassagem perigosa, transita entre os veículos. É uma coisa cultural que aconteceu muito tempo lá, como eu comentei antes, né? E agora a gente está aos poucos implantando aí uma fiscalização eletrônica por vídeo monitoramento, conforme exemplo de outras cidades maiores, que vai nos ajudar muito, né? Aquela sensação de estar sendo monitorado. Esses 180 milhões que vem aí de investimento da Prefeitura de Ribeirão Preto nesse processo de câmeras, com IA, etc., vai contemplar também a punição para motociclistas? Isso. A princípio ali ela vem como um apoio à mobilidade urbana. Com o tempo aí a decisão política do Executivo, a gente vai tentar trazer isso para a fiscalização também. Capitão, vocês já têm um procedimento, então, alinhado em relação a motociclistas? Sim. Quer dizer, como eu vi essa semana, estava lá o carro da PM Viatura, pegando atrás de criminal, atrás de problema de documentação. Moto é um negócio que é muito roubado. Sim. Todo mundo sabe que o roubo de motos é um negócio altíssimo, né? Então a chance de vocês nas aplicações pegar uma moto roubada é grande, né? E nós temos aí a participação da Polícia Militar. Como orientar o motoqueiro? Como é que o senhor sugere? Não é que a Polícia Militar tenha que fazer, não é isso? Só vou pegar um gancho também do que o Carlos falou, a questão dos acidentes. Quando acontece um acidente de trânsito, né? Um acidente de trânsito sem vítima, até ficar como uma orientação para a população, né? Um acidente de trânsito sem vítima, aquele que os veículos estão rodando, que as partes, né, se entraram num acordo, elas podem deslocar para uma base da Polícia Militar e confeccionar o respectivo boletim de ocorrência ou pela internet. Isso aí é possível. Um acidente de trânsito em que tem vítima, aí a gente vai entrar num ciclo, né? A gente estava falando até um pouquinho antes sobre as campanhas educativas que existem em conjunto com a RPMob, com a Polícia Militar, que é algo sensacional. Por quê? A população precisa entender que uma viatura, quando ela vai atender um acidente de trânsito com vítima, às vezes ela fica horas parada ali, né, tendo que qualificar as pessoas, qualificar a motocicleta, pegar dados em hospital. Se for um acidente de grandes proporções, ela fica muito tempo parada. Então, o que acontece? Eu perco eu tenho um déficit no meu policiamento. Então, a gente, né, na cultura, eu quero pegar esse gancho que o Carlos está falando, da cultura. O senhor está falando do déficit, né? Porque já falta fiscalização tanto na RPMob quanto na Polícia Militar, não é só nesse setor, né? Sim. Então é o déficit do déficit. A gente tenta enfrentar essas dificuldades, né? A gente programa esse policiamento, a gente projeta o policiamento e às vezes por causa de uma ocorrência dessa de acidente de trânsito, né, que a viatura tem que atender, porque às vezes tem crimes, às vezes correlatos, por exemplo, uma embriaguez. Um exemplo, às vezes uma pessoa dirigindo sob influência de álcool, que também é alvo de nossa fiscalização por nós e pela RPMob também, né, com aquela ampliação da competência que a gente tinha comentado anteriormente. E a população precisa saber isso, que quando ela dirige bem, quando o motociclista está dentro da legalidade, dirigindo dentro da boa ordem administrativa, que é o que fala hoje também o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, automaticamente ele vai gerar uma maior sensação de segurança para a população, porque a minha viatura não vai precisar atender um acidente de trânsito, por exemplo. Mas, Carlos, nós estamos querendo demais, né? Uma educação que o país não tem, né? Não sei se nós estamos querendo demais. Buscar isso no motorista, buscar isso no transeúnte, buscar isso no pedestre, buscar isso... Ninguém respeita nada, basicamente. Desculpa, não é ninguém respeita nada, mas existe muito abuso. Olha, eu acredito que a gente consiga melhorar. Se a gente for comparar, por exemplo, 24 com 25 os anos, nós tivemos uma redução em 24% menos sinistro e menos mortes no trânsito. A RPMob, em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Detran, nós fizemos muitas campanhas educativas no ano passado. A gente não trabalha só com a fiscalização. Então a gente tem aquela Blitz que ela é somente educativa. A gente tem a Blitz do Serol, a gente tem uma campanha que eu gosto muito, um trabalho que eu gosto muito, que é o agente de trânsito, ele vai até o CFC falar com as pessoas que estão tirando habilitação sobre o risco que a motocicleta traz, porque eles estão na idade que são os que mais morrem, né? 18 a 26 anos. Então, quando a gente vai na educação, pega lá as criancinhas pequenas e puxa a orelha do pai deles, porque o exemplo ele arrasta, né? Então,
Nós falamos de cultura. Imagina assim, você vai na porta da escola de manhã cedo, que a gente tem muita procura, muita denúncia. Aí o que a gente repara? Os pais param sobre a faixa, param em fila dupla, os pais cometem infração com o filho do lado. Eles estão absorvendo tudo aquilo, não é falado, mas o visual. Então imagina assim, até os 7 anos a criança está formando ali o caráter dela, como ela vai ser no futuro. E do 0 aos 7 anos ela está absorvendo o comportamento do ambiente. Então imagina como que nós vamos, o que a gente precisa para mudar esse futuro. A gente precisa que os pais deem exemplo, que as crianças tenham a educação melhor. Nós estamos falando de os exageros que os motoqueiros, motociclistas, sei lá, cometem aí nas ruas. E eu estou com o capitão PM em Boaba, com o Carlos Hashizaka, que é o diretor de fiscalização e operação da RPMob. Capitão, a PM, ela faz esse movimento educativo também, até em escolas. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Nós temos um programa, né? O programa mais conhecido da PM nas escolas é o ProERD. Né? O ProERD, que já é um programa antigo, que já trabalhou com diversas crianças, talvez alguns dos ouvintes aí lá atrás já participaram. Se formou no ProERD, por meio da Ronda Escolar também. Também nós temos um programa de policiamento que é o chamado Ronda Escolar. E aí a gente pode inserir campanhas, temas que a gente pode trazer para as crianças, como o Carlos disse, né? Principalmente nessa fase inicial da vida, onde ela está buscando exemplos e exemplos de autoridades. A gente tenta, por meio dessa campanha educativa, a gente tenta, por meio dessas fiscalizações que a gente chama de blitz educativa, mas a população tem, igual você bem disse, né, Ed? Mas isso seria uma utopia a gente achar que todo mundo... para isso que existe também a punição. Né? Seria a última... a gente tem que pensar como uma exceção, mas infelizmente ela tem que acontecer. Né? Ô Carlos, não é possível talvez um acordo entre a RPMob, a Prefeitura e a Secretaria de Educação, sei lá, quase que incluir como é que chama? No currículo escolar. Isso é um assunto discutido há muitos anos. Né? A gente tem, por exemplo, o FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito do Governo Federal. 5% de toda a multa aplicada no Brasil vai para esse fundo. E isso já foi discutido há muito tempo com vários estados, cidades, com o governo federal. Como incluir na educação a questão do trânsito? Existem várias matérias correlatas sobre meio ambiente, trânsito, e várias outras que gostariam de estar no currículo da educação do Brasil. Só que não tem como ser feito isso por espaço. Então, o que foi decidido, o que é muito conversado, que isso entra de forma transversal. Os professores, quando vão ensinar geografia, deveriam falar de trânsito. Quando eles vão falar de física, fala-se de trânsito, de química, fala-se de trânsito, matemática, incluir o trânsito, dar exemplos dentro do trânsito. Então, o trânsito ali, a cidadania no trânsito, ela deveria entrar de forma transversal. Então, isso é muito discutido. A gente consegue, através da Secretaria de Educação, por exemplo, agora a questão da rabeira. A gente colocou na lei municipal. A bicicleta, né? A bicicleta. A gente colocou na lei municipal que tem que ser feito esse trabalho de forma transversal, que é aquele pessoal ali dos 16, 17 anos, talvez até menor. Nós chegamos a pegar até criança de 12 anos na rabeira. Mas como é que poderia, eu não sei se pode, eu não sei como fazer um aumento de fiscalização especificamente para esse excesso, se nós temos aqui, por exemplo, lugares reconhecidos de abusos e que, consequentemente, de acidentes e até fatais, como é que a gente pode fazer, por exemplo, em 2, 3 lugares para melhorar essa fiscalização? Bom, não sei se é possível. Não, é possível. Tô chutando aqui. É possível, sim, Edmo. Até um assunto que... uma das operações que, além da Cavalo de Aço, que eu comentei agora há pouco, tem uma operação também que nós estamos realizando atualmente na área do nosso batalhão, que é a Operação Descarga Livre, que é a fiscalização de motocicletas, que eu acho que também deve incomodar muito aí os ouvintes, que são aquelas motocicletas barulhentas, né? Com escapamento, aquele barulho, né? Ainda mais, a gente começou falando no programa sobre o alto número de motocicletas na cidade, e a gente sabe dessas motocicletas que ficam fazendo esses barulhos, além da parte da perturbação da ordem pública, do sossego público por meio desse barulho, tem a questão dos poluentes também, né? Até o Carlos, que é bem mais técnico aí, pode até... Um dia a gente pode até comentar sobre isso, né? Que nós vamos voltar, a fiscalização sim, que a gente está fazendo é tanto para boa ordem administrativa, pensando na ordem pública, naquele conceito, né, de salubridade, tranquilidade, de segurança. Isso nessa operação Descarga Livre. E está tendo bastante resultado. Bastante resultado. Ô Carlos, e para encerrar,
o que a RPMOB, como eu perguntei para o capitão da PM, o que a RPMOB pode fazer, pode ajudar ou tem feito, não sei, especialmente nesses lugares que são identificados, são vocês que sabem, vocês é que têm essa informação. A gente está trabalhando muito com operações integradas, tá? A RPMOB sozinha a gente não vai conseguir. Claro. Então nós temos a Polícia Militar, nós temos o Detran, a Guarda Municipal também ajuda a gente na questão da segurança ali, na abordagem. A gente trabalha a educação nas escolas, no CFC, a gente tem a minicidade, né, na RPMOB, que a gente leva os alunos até lá, e agora está vindo esses projetos de vídeo monitoramento, que é um exemplo de Smart City, né? Você vai fazer o vídeo monitoramento, a segurança, a muralha de segurança, a muralha digital, um acompanhamento aonde essas motocicletas, aonde os veículos estão passando. Hoje já temos várias câmeras na cidade que registram. Se você passa por aquela câmera, nós sabemos aonde vocês estão passando. A gente faz uma pesquisa, joga a placa, a placa tal passou em tal lugar assim, assado. E nós vamos começar essa fiscalização por vídeo monitoramento, acredito que nos próximos anos, né? E a população vai ter essa sensação de que está sendo controlado, monitorado, que acredito que vai melhorar muito. Eu quero agradecer demais o Carlos Eduardo Rachizaka, que é o diretor de fiscalização e operação da RPMOB. Vou contar com o senhor mais vezes, que puder ajudar. Estamos à disposição. Para dar essa colaboração, essa orientação, ensinar, colaborar com a população, principalmente, né, nos direitos e deveres do pessoal. Muito obrigado, senhor Carlos. Eu que agradeço, estamos à disposição. Capitão, conta comigo. O senhor é ponta firme, pedra 90, muito obrigado. E assim, é uma aula sempre conversar com o senhor. Não, que é isso, eu agradeço a oportunidade. Acho que isso é uma utilidade pública, né? Eu estou aqui com o Carlos, nós já estivemos juntos em diversas operações mesmo, na linha de frente ali, e acho que é isso que a população de Ribeirão tem que esperar de nós, né? Acho que esse é o trabalho que a gente vai sempre fazer, vai sempre para cima, sempre coibindo irregularidades e preservar a paz e a ordem pública. É isso aí, eu espero que nós tenhamos cumprido o objetivo dessa entrevista. E o Bastidor CBN termina por aqui. Sábado que vem, você sabe, 11 horas da manhã, estaremos de volta com mais um assunto, mais um tema legal, interessante, para aproveitar o seu dia e você estar bem informado com a gente. Um abraço a todos e até lá. Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida.